Meus amigos, Konbanwa, boa noite. Alguém quer descar, tudo bem com vocês? Os. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o método da história. Inicialmente, vamos trabalhar uma definição. Num sentido amplo, chamamos história o estudo de tudo que tem um passado. Então, história da Terra, história da arte, etc. No seu sentido estrito, a história é o estudo dos fatos do passado que interferiram na evolução da humanidade. Sob esses aspectos, a história tem que se ocupar a um tempo dos fatos humanos, por exemplo, a Guerra da Gália, as grandes invasões, as cruzadas, a reforma. O pessoal sempre se refere à reforma dessa forma, mas é a reforma protestante e outros mais. E além dos fatos humanos, também os fatos materiais que tiveram efeitos humanos. A erupção do Vesúvio em 79, as inundações do Nilo, do rio Nilo, e por aí vai. Então, só fazendo uma parte aqui para clarear, que às vezes alguém ouve isso, mas não sabe do que estamos falando. Com relação à Guerra da Gália, é o nome que se dá à série de campanhas de Júlio César, iniciadas em abril de 58 a.C. e finalizadas durante a primavera de 52 a.C., quando, após um cerco de 2 meses, César apoderou-se de Alésia e aprisionou o líder dos gauleses. Com relação às grandes invasões, os habitantes das regiões fronteiriças ao Império Romano, os povos bárbaros, foram penetrando os territórios de Roma em um processo lento e gradual. Entre os principais povos responsáveis pela fragmentação do Império, podemos destacar os visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, francos, suevos e turíngios. É interessante isso porque quando você domina vários povos, se você não é a maioria, eles têm os seus costumes, seus hábitos, e essas coisas vão acabar afetando essa minoria que dominou de uma tal forma que inverte a coisa depois de um certo tempo. Então, isso aqui é interessante para nós entender bem esse raciocínio. Com relação às cruzadas, cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. E com relação à reforma, que eu prefiro citar de forma completa, a reforma protestante, foi um movimento religioso que aconteceu na Europa no século XVI e que teve como principal líder Martinho Lutero, que era um monge alemão, que por meio de 95 teses fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Teve causas políticas, econômicas e religiosas, teológicas no caso, e resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Sofreu também forte influência de interesses políticos oriundos de nobres, que viram na reforma a possibilidade de romper o vínculo de autoridade com o Papa. Então é interessante também aqui, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre casamento, a possibilidade de um segundo casamento, um terceiro, como acontece hoje, em algumas igrejas aceitam. Então a gente vê que nesse momento aqui, essa desvinculação com o Papa, até isso interferiu. Tinha aí pessoas bastante influentes que queriam desfazer um casamento anterior ou efetuar um novo, isso aí veio a calhar. Com relação à erupção do Vesúvio, em 1979, foi uma das mais conhecidas e catastróficas erupções vulcânicas de todos os tempos. As cercanias romanas ali de Pompeia, Herculano, Estábia e Oprontes foram afetadas, com Pompeia e Herculano sendo completamente destruídas.
E com relação às cheias do Nilo, tem vários livros aí, o Egípcio e outros livros mais, em que cita essas inundações que aconteciam lá e o estrago que isso aí fazia e depois o lucro que isso aí dava. É algo assim também interessante para se analisar. Uma das principais características do rio Nilo são as cheias. Além do fornecimento de água, existem sedimentos, adubo em seu fundo. Então, a cheia movimenta todo o interior do rio, trazendo à tona todos os nutrientes necessários para o solo. E para fazer até um elo de ligação para conosco no Brasil, Poços de Caldas especificamente, hoje 2020, a gente olha para trás e percebe que existem ilustrações arqueológicas em tumbas egípcias que sugerem que a tilápia do Nilo já era cultivada há mais de 3.000 anos. Foi introduzida aqui no nosso país na década de 70 e hoje a tilápia do Nilo é de longe a espécie mais cultivada no Brasil. Para vocês terem uma ideia, no mundo ela está em segundo lugar, atrás apenas das carpas. E é interessante ver aqui com relação à tilápia, porque utilizam para várias coisas, e uma das coisas que estão utilizando atualmente é para queimaduras. A pele da tilápia é uma coisa fantástica, né? Então é interessante, se não viram ainda, dá uma olhadinha sobre isso. Vamos falar agora, um pouquinho, no momento segundo, da natureza dos fatos históricos. Nós chamamos de fatos históricos os fatos singulares, marcados por circunstâncias de que se revestiram no espaço e no tempo. Os fatos históricos são originais e únicos. Está aí uma das características que distingue a história da sociologia. Essa, de fato, pode tomar por objeto de estudo os fatos do passado, mas os considera sob seu aspecto geral, despojando-os das circunstâncias concretas que os assinalaram historicamente. Nas formas históricas da propriedade privada, ela se esforça por desligar a essência do direito de propriedade. E na reforma, procurará descobrir a forma geral das revoluções religiosas. Os documentos históricos, quais são eles? São monumentos e escritos, vestígios e testemunhos. Vamos falar um pouquinho sobre os monumentos e escritos. Distingue-se normalmente duas espécies de documentos. Os monumentos, ou documentos materiais, que são inscrições, tábuas, papiros, medalhas, troféus, imagens, templos, tumbas, obras de arte, por aí vai. E os escritos ou documentos psicológicos, anais, histórias, memórias, correspondências, atos públicos, obras literárias, etc. E temos os vestígios e testemunhos. Então, a divisão dos documentos em vestígios e testemunhos parece preferível à precedente que eu coloquei, que não é irredutível. Então, realmente, certos documentos não são mais do que vestígios ou traços do passado, sem serem destinados por si mesmos a transmitir a lembrança à posteridade. Tais são as jarras, armas, joias, livros de contabilidade, moedas, etc. Os outros são testemunhos que visam formalmente a informar a posteridade. Tais são as memórias, crônicas, anais, inscrições, etc. Então, isso aqui é interessante para nós pensarmos um pouquinho, porque eu até coloquei aqui para vocês que recentemente houve um incêndio lá no Japão e a matriz lá das artes marciais, digamos assim, o local onde tinha um acervo fantástico, foi queimado. Vocês devem estar se lembrando disso, é coisa ainda recente, né? Então, o que acontece? Antes de queimarem, já divulgavam para a gente aqui no Brasil, pelo menos, que não havia documentos que informassem sobre uma série de coisas relativas às artes marciais e especificamente relativas ao karatê. E aí é muito interessante, porque pesquisando eu fui conseguindo achar muita coisa, muito mais do que já foi publicado por aqui. E aí, conseguindo ler esse material na língua original, você fala, poxa, mas como é que não tem? Tem sim, tem muita coisa. Então, é interessante analisar esses tipos de materiais,
porque de repente dá-se valor a um tipo de material que não tem um valor realmente histórico, ele não atende ao método utilizado. Então vamos falar agora, num terceiro momento, sobre os processos da história. O método histórico compreende 3 fases principais. Primeiro, a pesquisa dos documentos, depois a crítica histórica e a descrição do passado. Com relação à pesquisa dos documentos, o primeiro trabalho do historiador consiste em reunir os documentos mais aptos a tornar conhecidos os fatos do passado. Então, o engenho do pesquisador é aqui o fator capital. Mas, uma vez realizada a descoberta, as técnicas numerosas e completas devem entrar em jogo para a sua exploração. Então, isso é particularmente verdadeiro quando se trata de escavações. Não é suficiente ter descoberto um subsolo rico de documentos. O trabalho nesses tesouros, aí palácios, estátuas, moedas, papiros, fósseis, etc., requer o emprego de métodos geralmente muito delicados e que exigem meios materiais poderosos. De mais a mais, acumulam-se assim os documentos do passado, graças às ciências auxiliares da história, arqueologia, epigrafia, papirologia, paleografia, numismática e mais uma série, que tem por objeto próprio a pesquisa, a classificação e a crítica dos documentos históricos, e compõe o domínio da erudição, que está na base da história, como a observação está na base da ciência. Olha que legal o elo. Falando sobre a crítica histórica volta-se a um tempo para os documentos e vestígios e para os documentos e testemunhos. Quanto aos vestígios do passado, trata-se de estabelecer a autenticidade e a proveniência dos documentos, de determinar o seu grau de integridade, de encontrar o sentido, que quer dizer de os decifrar e os traduzir. A crítica dos testemunhos consiste em investigar se os testemunhos são a um tempo sinceros e exatos. A boa-fé não implica necessariamente em exatidão. Por isso é necessário criticar, seja o fato referido em si mesmo, seja os testemunhos que o transmitem. Essas diferentes críticas apelam, ora a critérios de veracidade interiores aos próprios documentos, que é a crítica interna, ora a critérios exteriores aos documentos, que é a crítica externa. Então, isso aqui eu comentei ainda hoje na academia. Tem muitas pessoas aí fazendo um trabalho de pós-graduação e contando sobre o karatê no Brasil. Pessoas bem jovens, né, que estão aí treinando há 5, 10 anos, talvez. E tem muita coisa que eles colocam que devem ter ouvido de alguém, encaminhando para um certo ramo, para um certo estilo, para uma certa escola ou algo parecido. E o que eles estão colocando não condiz com a verdade, porque eu vivenciei isso. Então, embora a pessoa não tenha má fé, quem vai pegar agora esses documentos e usá-los como fonte de referência vai estar distorcendo os fatos, sem necessariamente ter má fé. Vamos falar sobre a descrição do passado. O historiador, após ter reunido e estabelecido os fatos, deve trabalhá-los. Trabalho delicado que exige um grande esforço, uma grande sagacidade para descobrir o encadeamento real dos fatos históricos e uma perfeita imparcialidade, interditando toda explicação que não seja imposta ou ao menos sugerida pelos próprios fatos. Essa atenção, por exemplo, a gente percebe muito a necessidade dela no karatê. Por exemplo, tem alguns nomes que na realidade são sobrenomes e que são semelhantes. Então você lê de repente, na época do Sensei Funakoshi existia o mestre tal. E aí você lê um outro documento citando sobre um mestre, uma pessoa com aquele mesmo nome, mas você percebe que essa descrição é de 100 anos antes, ou de 50 anos depois da existência daquela pessoa. Então é como citar aqui no Brasil, tipo o Oliveira. O Oliveira fez isso em 2020, e de repente cita um Oliveira em 1960, um Oliveira em 1800,
porque é um sobrenome comum. Então, é isso que se quer dizer aqui. Então, a imaginação representa um papel importante, pois se trata de fazer reviver o passado, de o reconstruir. O importante é que a imaginação não trabalhe à margem dos fatos, mas, ao contrário, seja unicamente uma forma de penetração psicológica e da submissão ao real. E aí, por último, vamos questionar: a história será uma ciência? É evidente que a história não é uma ciência da mesma natureza que a física ou a química, porque estas enunciam leis universais, enquanto que a história compreende fatos singulares, únicos. Pode-se, entretanto, considerar a história como uma ciência, de vez que ela comporta certeza adquirida por métodos com um rigor suficiente e porque explica os fatos relacionando-os com suas causas. Então, a rigor, dever-se-ia dizer que a história é uma ciência não por seu objeto, que não tem caracteres de generalidade e de necessidade, que são requeridos pelas ciências propriamente ditas, mas sim pelos métodos que utiliza. Então, aqui já fica bem claro para a gente realmente a importância do método utilizado em determinada forma de conhecimento. Quando a gente for conversar mais para frente sobre o legado, que tem tudo a ver com a história de vida de alguém, dos próximos que vão dar sequência, de quem esteve lá atrás e deixou esse legado, vai ser muito importante que a gente tenha bem claro essas informações. Às vezes a gente fala sobre uma determinada coisa com um enfoque um pouquinho diferente, né? Aí uma coisinha ou outra fica meio estranha a princípio, mas é isso aí realmente. Eu já achei umas coisas interessantes, principalmente da tilápia que o senhor falou. Essa parte da tilápia foi legal, né? Eu também gostei, viu? Eu não sabia da pele dela, que era curativa, não. Então, pessoas que sofreram queimaduras em grau mais avançado sofrem muito e ficam cicatrizes horríveis. E aí, alguns brasileiros, inclusive, fizeram o teste, a princípio foi rejeitado, as pessoas olharam aquilo com pavor, com horror, mas dá certo. Ele parece que consegue realmente refrescar a pessoa, o índice de cicatrização melhora muito, não fica aquelas marcas terríveis, né? O sofrimento da pessoa realmente alivia. É algo assim absurdamente fantástico. E isso é coisa até recente. Mas, embora seja recente, já estão exportando a técnica para vários países do mundo. E é legal, surgiu aqui esse trabalho, foram brasileiros que fizeram isso. Então, muito interessante. É o que a gente falou, é alguma coisa que aconteceu lá atrás, é um fato, digamos assim, geográfico, mas que acaba afetando a humanidade, de um modo geral. Então, é interessante, é muito bom que muitas coisas que a gente fala aqui, a ideia é realmente gerar uma certa curiosidade, porque, e aí comentem, porque a gente, de repente, pode ampliar aquele assunto, pode ser interessante. Tá bom? É. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Um bom final de semana, um bom feriado. Bom feriado. Obrigado. Oyasumi-nasai. Oyasumi-nasai. Vida longa e próspera, muita saúde. Os.